Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar a mensagem, a Bíblia e a educação dos filhos. Estive ministrando essa palavra no domingo, mas por causa da chuva, queda de energia, foi interrompida a nossa transmissão. Mas eu quero compartilhar essa palavra na íntegra, para Deus abençoar a sua vida, a sua família, para que você compreenda aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre as verdades do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus é em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos ensina que é desejo do Senhor que nós venhamos viver na palavra do Senhor. E a palavra de Deus foi deixada para que nós não somente experimentássemos as verdades de Deus, como também nós pudéssemos transmitir as verdades de Deus e esse conhecimento do nosso Deus ao coração dos nossos filhos. Sabe, uma das coisas que nós mais precisamos é instruir os nossos filhos nas verdades da palavra do nosso Deus, porque a palavra de Deus nos garante vitória, nos garante transformação, e é a palavra de Deus que vai fazer com que a nossa família seja um lugar de bênção. E também, amados, é a palavra de Deus que fará com que os nossos filhos experimente algo novo, algo maravilhoso da parte do nosso Deus. A palavra de Deus em Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e também admoestação do Senhor. É comum nós vermos hoje muitos pais desorientados quanto à educação de seus filhos. A maioria se vê perdida diante da filosofia que propõe uma educação mais aberta. O que fazer diante disso? Como podemos educar os nossos filhos de maneira que eles não sejam reprimidos, mas nós não deixemos de trazer a correção que seja necessária? Sabe, queridos, não existe fórmula mágica para educar filhos. O que existe é muito trabalho, dedicação. Você não vai educar os seus filhos da noite para o dia, sabe? E não adianta você querer que Deus venha e mude toda a estrutura dos seus filhos, se você não se dedicar para que haja a mudança necessária. Nós precisamos entender que as Sagradas Escrituras nos dá um padrão equilibrado, para que possamos educar os nossos filhos e levar os nossos filhos a compreender a verdade do nosso Deus. E a primeira coisa que a Bíblia nos orienta, nos ensina sobre a educação de filhos, é que nós precisamos educá-los através do exemplo, o exemplo que nós damos. Sabe, queridos, atitudes falam mais do que palavras. Então, muito mais do que você falar na cabeça dos seus filhos, muito mais do que você dizer para eles, a necessidade de você ser um exemplo na vida deles. Às vezes queremos que os nossos filhos sejam exemplos de servos de Deus, queremos que os nossos filhos sejam exemplos de homens e mulheres que venham ler a Bíblia, que venham orar, que venham estar na presença do Senhor, vir à casa do Senhor. Mas e nós como pais? Temos sido esse exemplo? Nós temos amado a Deus? Nós temos lido a palavra? Nós temos orado? Nós temos ido para a casa do Senhor? O nosso exemplo vai falar mais do que as nossas palavras. As nossas atitudes vai falar mais do que aquilo que nós dizemos para eles. Então nós somos chamados por Deus, amados, a imprimir na vida dos nossos filhos o nosso exemplo de homem e de mulher que servem a Deus. Quando a Bíblia nos convida a sermos bons cristãos, ela está estampando diante de nós o grande exemplo da vida de Jesus. Por que ela estampa diante de nós o exemplo da vida de Jesus, amados? Porque os ensinos de Jesus foram eficazes e formam caráter. E isso acontece, queridos, porque os seguidores de Jesus viam em Jesus praticando essas verdades. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, se nós queremos que os nossos filhos sejam tocados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, e tenham uma vida transformada,
eu e você precisamos dar o exemplo para eles, seguir os passos de Jesus, para que eles possam ver em nós os princípios e os passos do Senhor Jesus. Muitos casais que frustram-se na educação de seus filhos, por causa de suas próprias incoerências, sabe? Dizem uma coisa, fazem outra coisa, querem cobrança dos filhos, mas os próprios casais e pais não executam aquilo que eles deveriam executar, primeiro como pais, como servos do Senhor, para que os filhos pudessem entender o exemplo. Sabe, o conflito também, que é o conflito entre o casal, que é ensinado, é que de fato, praticado, leva os filhos a rejeitar, ainda que inconscientemente, suas técnicas de educação, suas técnicas educacionais. Falta de exemplo no ensinamento de nossos filhos faz com que os pais percam a autoridade sobre a vida de seus filhos. E não somente isso, mas muitas vezes provoca nos filhos ira, raiva. Sabe, querido, muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, já conversaram comigo sobre suas vidas dentro do seu próprio lar. E eles dizem que amam os pais, mas estão revoltados com os pais. Estão depressivos, angustiados, vivendo uma vida de ansiedade muitas vezes. E às vezes nós, como pais, não entendemos o que está se passando na vida dos nossos filhos, porque não dedicamos tempo de imprimir na vida dele exemplos bons, exemplos que servem a Jesus e que seguem o caminho do Senhor Jesus. Somos desafiados, amados, a imprimir na vida dos nossos filhos o exemplo que o Senhor Jesus quer de nós, não somente em dizer, mas em praticar a verdade de Deus na nossa vida e também na vida dos nossos filhos. Somente atitudes de pais fiéis, presta atenção nisso, querido, norteado pelo Espírito Santo, podem ser uma base sólida que permite a educação exemplar, influenciando a conduta de seus filhos. Então, querido, ande com Jesus e imprima na sua vida exemplos que os seus filhos possam seguir. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que educar com disciplina. Sabe, queridos, numa sociedade tão liberal, permissiva como a nossa, essa palavra disciplina talvez não seja tão bem recebida pelas pessoas. Afinal de contas, segundo o que se prega hoje fora da igreja, é que todos são livres para fazer o que desejam. E ninguém pode impor limites à liberdade alheia, ainda que isso signifique libertinagem. Deixa eu dizer algo. Por exemplo, como nós podemos querer que os nossos filhos decidam na vida deles, coisa que eles não têm responsabilidade de decidir? Como que nós podemos colocar, por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, como uma responsabilidade dentro do seu próprio lar? Como essa criança vai viver sozinha? Sabe, queridos, crianças precisam de exemplos, precisam de disciplina, precisam de limites, precisam saber, amados, até que ponto elas podem ir, porque isso vai gerar dentro delas respeito, uma boa educação, disciplina, para que elas cresçam como cidadãos saudáveis. Nós vivemos numa sociedade muito libertina. Falamos que é liberdade, mas não é liberdade, se torna libertinagem. Sabe, amados, nós precisamos educar os nossos filhos com o amor, com o exemplo, mas também com disciplina. Os nossos filhos precisam saber que existe limites, precisam saber que precisa colocar parâmetros para que eles possam seguir, para que eles venham respeitar os professores, as lideranças, autoridades na nossa sociedade. Na revista Veja, quando escreveu uma publicação sobre família, pais e filhos com hora marcada, eles disseram o seguinte, que para viver um clima de segurança, a criança também precisa de regras. Se você quer que a criança seja segura, se você quer que a criança saiba enfrentar seus desafios, suas dificuldades, coloque regras. Crianças precisam de regras. O que a Bíblia nos ensina sobre disciplina? Provérbios 22:15 diz:
que a estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia, teimosia, rebeldia, sabe? Aquela irritação que ela tem, que ela bate de frente com a gente que somos pais, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará essa estultícia do seu coração. Disciplina, amado, significa treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. Então, quando você impõe disciplina, eles estarão sendo treinados de que existem regras, e que em todo lugar, amados, que essa pessoa for, que essa criança crescer e for, existem regras. Existe regra na escola, existe regras na igreja, existe regras na sociedade, existe regras políticas, existe regra em todos os lugares que nós vamos. E a disciplina impõe limites e treina elas, querido, para que elas saibam que existem regras que são estabelecidas em todo lugar que ela for. Disciplina também significa correção. Sabe, Jesus, ele sempre corrigiu todos quanto amam, diz isso em Apocalipse 3. Sabe, amados, quando Deus nos corrige, Ele nos corrige porque nos ama e não porque Ele nos odeia. Quando nós corrigimos o nosso filho, não significa que nós estamos impondo para elas, fazendo com que elas sofram, não é isso. Quando nós colocamos disciplina, quando nós trazemos correção, nós estamos demonstrando que amamos os nossos filhos. Amamos, por isso nós corrigimos. Quem ama, corrige seus filhos. Sabe, amados, e quando corrigimos nossos filhos, nós imprimimos sabedoria, nós imprimimos limites, nós imprimimos, amado, respeito no coração dos nossos filhos. Eles vão aprender a respeitar nós como pais, lideranças, seus irmãos e também as pessoas na sociedade. Então, corrija, imponha limites, coloque disciplina. Nós educamos pelo exemplo que damos, mas também educamos quando colocamos disciplina. E a terceira coisa, queridos, terceira e última coisa dessa palavra tão maravilhosa, nós educamos os nossos filhos para Deus. Muitas pessoas falam, Deus nos dá os filhos para o mundo. Não, queridos, os meus filhos, os seus filhos são educados para conhecer a Deus. É por isso que Deus diz, tu inculcarás essas palavras que hoje te ordeno, Pai. Deus está ordenando aos pais a inculcar as palavras dele no coração dos nossos filhos, para que eles venham inculcar essa mesma palavra no coração dos nossos netos, no coração dos nossos bisnetos, para que as próximas gerações possam fazer Deus conhecido na vida delas. E sabe, amados, nesse tempo, uma das coisas que o diabo mais tem feito é tirar os nossos filhos da presença de Deus. E às vezes achamos que é natural eles gastarem seu tempo deles na frente de televisão, videogame. Amados, não é natural. O natural é nós imprimirmos o exemplo na vida deles e eles adquirirem responsabilidades com as suas escolas, com os seus afazeres, com as suas atividades, mas também com respeito. E sabe, amados, e principalmente indo servir ao Senhor. Eles precisam conhecer que existe um Deus verdadeiro que os ama e que deseja ser conhecido por eles. Jovens precisam ser levados à presença de Deus. Samuel, quando a mãe de Samuel orou, pedindo um filho, ela falou para Deus, Deus, que o Senhor me dê um filho, esse filho estará na tua presença todos os dias da sua vida. E amado, Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, porque desde a sua infância ele esteve na presença de Deus. Nós precisamos compreender verdades da palavra de Deus, que faz com que eu e você como pais, levemos os nossos filhos a caminhar nos caminhos do Senhor. Então leve os seus filhos à casa de Deus, leve os seus filhos à presença de Deus, apresente os seus filhos ao Senhor. Eles precisam, amados, conhecer o nosso Deus. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Leia a Bíblia com eles, leia devocionais com eles, ore pela vida deles, declare bênçãos de Deus sobre a vida deles. E amados, testemunhe daquilo que Deus faz através da sua vida de oração. Testemunhe para os seus filhos como Deus é bom, como Deus tem cuidado, como Deus nos ajuda nos momentos de dificuldade. E eu tenho certeza que você ganhará o seu filho e ele será uma bênção em todo lugar que ele for. Creia, queridos, eduque seus filhos pelo exemplo,
Eduque seus filhos para Deus e imprima sobre eles a disciplina de acordo com a vontade do nosso Deus. Você vai ganhá-los, o coração deles, para você, para Deus, e os seus filhos serão abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.